Caros alunos, tudo bem? Esse aqui é o bloco 2 do capítulo 22 do Fukuyama, né? Ciência evolutiva, criacionismo e sociedade. Na última aula, né, a gente tinha parado aqui, que é o que é mutações, né? Mutações, diziam os criacionistas, fazem mal e não dão origem a novas características adaptativas complexas, né? Então, veja, mutação faz mal, né? E nunca provoca a origem de novas características. Mas como a gente viu, acabou de ver no capítulo 10, né? Ah, as maioria das mutações realmente fazem mal, né? E são expurgadas de populações pela ação da seleção natural. Agora, algumas são benéficas, como já foram mostrados em muitos experimentos, em drosófila, em bactérias, em vírus e um monte de organismos experimentais. E na agricultura, né? Então, adaptações complexas normalmente não são baseadas numa única mutação, né? Elas são baseadas em muitas mutações. Então, essas combinações de mutações são aumentadas de frequência, né? E pode ser simultaneamente ou sucessivamente, mesmo com aumento de frequência pela ação da seleção natural. Então, né? Mentira. Agora, o 8 também. Seleção natural, dizem os criacionistas, meramente eliminam os mutantes deletérios, ao invés de criar novas características. Então, as novas características, na maioria dos casos, são modificações de características pré-existentes, como a gente viu no capítulo 10 ainda agora, né? De adaptação, né? Que essas características pré-existentes são mudadas no seu tamanho, na sua forma, no tempo de desenvolvimento, na sua organização. Então, isso aí a gente viu em vários capítulos, mas o capítulo 10 é o principal. Isso também é verdade no nível molecular, que a gente também viu, né? A seleção natural cria essas modificações aumentando a frequência de alelos em muitos blocos e tanto que combinações de alelos, inicialmente improváveis, por causa da sua raridade, começam a ficar cada vez mais prováveis conforme a frequência desses alelos em muitos blocos aumenta. Experimentos e observações dentro do laboratório, nas fazendas, em populações naturais, demonstraram a eficácia da ação da seleção natural e da seleção artificial, né? Então, mais um argumento completamente vazio, né? 9. Chance, né, ao acaso, não pode produzir coisas complexas. E nisso aí, os cientistas e os criacionistas concordam. Né? Coisas complexas não surgem ao acaso. Mas a seleção natural não é ao acaso. Ela tem uma direção. Ou seja, ela é um processo determinístico e não aleatório. Então, a parte randômica, né, ao acaso da evolução, mutações e deriva genética, não resultam na evolução da complexidade. Portanto, que a gente saiba, né? Na verdade, quando a seleção natural é relaxada, estruturas complexas como o olho dos animais que moram em cavernas, aos poucos degeneram, em parte devido à fixação de mutações neutras ou por deriva genética, né? Então, na verdade, a seleção natural é necessária para manter a estrutura de coisas complexas, além de aumentar a sua complexidade, selecionando novos alelos em novos locos, né? Então, seleção natural não é o acaso. Então, de novo, uma falta de compreensão do que é evolução faz com que os criacionistas errem todos, não acertem uma, né? São 10. Adaptações complexas, como as asas, os olhos e os caminhos bioquímicos, não podem ter evoluído gradualmente, porque os primeiros estágios não seriam adaptativos.
a complexidade completa dessa adaptação é necessária. E isso não poderia surgir num único pulo, né? Que os argumentos do capítulo 10 que a gente viu que o Dawkins lida soberbamente, que tem a ver com, né, a, um, como que surgem as coisas, de pulo ou gradualmente? E aí o Dawkins escreveu um livro, o Richard Dawkins, né, Escalando o Monte Improvável, né? Isso aí foi uma das primeiras objeções que surgiu na origem das espécies, lá atrás, com Darwin, em 1859. E recebeu o nome hoje em dia de complexidade irredutível pelos defensores do desenho inteligente. Agora, para responder isso, você, na verdade, só tem duas partes. Primeiro, muitas das características, por exemplo, hemoglobina e olhos, tem vários estágios de complexidade crescente em vários organismos diferentes. Um olho pelo meio, um olho capaz de discriminar a luz da sombra, mas incapaz de formar uma imagem, é, na verdade, melhor do que nenhum olho. Então, né, esses estágios intermediários também são adaptativos, né? Depois, muitas estruturas foram modificadas para novas funções depois de ter sido criadas para servir uma função diferente, essa pré-adaptação ou exaptação. A versão final de uma adaptação que a gente vê hoje em dia pode, claro, requerer coordenação precisa de muitos componentes para poder fazer a sua função no nível atual. Mas os primeiros estágios, numa performance diferente e fazendo coisas menos complexas e funcionando de uma forma menos eficiente, também são prováveis de ter sido uma melhora numa característica ancestral. A evolução do crânio dos mamíferos e a mandíbula é um bom exemplo, né? Então, ao longo da evolução, ela exerce sua função e vai adquirindo maior capacidade de triturar e mastigar, né? Conforme os dentes aumentam sua complexidade, né? Mas uma boca, que nem a do crocodilo, sem molar, sem incisivo, só um monte de dente cônico, ela também funciona. Ela pega peixe, né? Então, né? Besouros bombardeiro, que nem o primeiro que a gente viu lá no comecinho, são um exemplo favorito usado pelos defensores do desenho inteligente. Eles insistem que esse sistema de prever uma reação química usada como sistema de defesa não poderia ter evoluído através da evolução. Mas, de fato, muitas espécies de besouro possuem vários dos componentes da adaptação do besouro bombardeiro, né? E besouros aparentados mostram os estágios intermediários da complexidade desse sistema químico e anatômico. Um sítio interessante da internet é www.talkorigins.org. Fax Bombardier HTML, que é compilado por Mark Isaac, e ele meticulosamente refuta o argumento do desenho inteligente sobre esse organismo, né? Então ele mostra como é uma interpretação completamente errada, né? É, bom, 11. Uma estrutura alterada, como longo pescoço da girafa, é vantajoso. Então, se essa estrutura é vantajosa, por que não em todas as espécies tem essa estrutura? Essa tola pergunta ignora o fato de que espécies diferentes e populações têm nichos ecológicos diferentes em ambientes diferentes. Por isso que características diferentes são adaptativas. Esse princípio é verdadeiro para todas as características, incluindo a inteligência. Inteligência é bom, né? Porque você fala, porque se a gente que o cérebro grande é bom, por que o chimpanzé não tem um cérebro grande? Nosso cérebro é 3 vezes maior do que o cérebro do chimpanzé. Isso aí, né? O cérebro grande tem um custo, né? A gente gasta muita energia para manter o nosso cérebro, né? Quando a gente está assim,
gente está descansando, 20% da nossa energia alimenta o nosso cérebro. Ou seja, eu, por exemplo, peso mais de 100 quilos, né? Mas no cérebro tem no máximo 1,5 kg, né? Então, veja, 1% do meu peso consome 20% da energia quando a gente está descansando, né? Depois se eu sair para correr uma maratona, alguma coisa assim, quer dizer, com mais de 100 quilos eu vou correr uma maratona, né? Mas se eu sair para fazer alguma coisa muito energética, aí, claro, o consumo energético aumenta, mas 20% da energia de descanso é um consumo muito grande. Né? 20% da minha dieta é usada para manter o meu cérebro quando eu estou tentando minimizar os meus gastos energéticos. E um chimpanzé vai ter um terço desse gasto. Então, né, existe vantagem em ter um cérebro menor. Então, a gente, né, se adapta ao nicho ecológico que a gente ocupa, né? A gente consome muita energia. A gente caça animais, a gente cozinha alimentos. E a gente aí foi gradualmente evoluindo um cérebro muito maior, né? 12. Os criacionistas dizem, se evolução gradual ocorreu, deveria não ter espaços fenotípicos entre as espécies. E a classificação seria impossível, pois seria tudo uma coisa só, né? Que é simples, pois esquece extinção, né? Muitos organismos diferentes são conectados com espécies intermediárias. E nesses casos, classificação por um taxons maiores realmente é um pouquinho arbitrária, né? Como a gente já viu e vai ver no livro Ridley, né? Em outros casos, realmente existem intervalos entre as espécies, principalmente porque as espécies intermediárias foram extintas, né? Onde estão as intermediárias entre o homem e o chimpanzé? Australopithecus, extinto. Todas as 10 espécies de Australopithecus extintas. Homo, mais 10 espécies, tudo extintas, né? Então, os intermediários foram perdidos, né? É... Além disso, enquanto que a evolução é gradual, algumas mutações vantajosas, com efeitos grandes e discretos no fenótipo, provavelmente tiveram um papel. Ou seja, talvez a evolução não foi lenta e gradual, às vezes ela dava um salto. A evolução, seja ela gradual ou não, é uma questão empírica, não uma necessidade teórica, né? Então, isso aí, na verdade, nessa resposta aqui, está entrando um pouquinho no mundo do Stephen Jay Gould, que acredita de que pulos grandes ocasionalmente levam a novas espécies, né? E a evolução normalmente mantém uma espécie adaptada ao seu nicho, sem muita mudança, né? Bom, 13. Os criacionistas dizem que o registro fóssil não contém nenhuma forma transicional representando a origem de novas formas de vida. Essa aí é uma coisa maluca, completamente maluca. Isso aí é completamente falso. Pois a gente encontra tantos intermediários no registro fóssil, né? Das baleias, das aves, né? De tudo, né? A gente encontra muitos intermediários. Então, what the hell, né? Os criacionistas às vezes usam um subterfúgio retórico para apresentar esse argumento. Por exemplo, definindo que a Archaeopteryx é um pássaro, porque ele tem penas. Então, dizendo que não existem intermediários entre o Archaeopteryx e os répteis. Na verdade, eles ainda fazem mais. Então, quantos mais fósseis você acha? Fala, e o problema piorou, porque não tem intervalos entre todas essas espécies. Mas isso aí, claro, que não é um argumento. É um subterfúgio, né? Você mente para obscurecer o fato que você não tem fatos. E nós, cientistas, temos, né? Então, não é uma objeção válida, né? Depois, outra coisa que os criacionistas gostam de falar é que o registro fóssil não representa objetivamente uma série que ocorre no tempo, porque os estratos são organizados pelo seu conteúdo fóssil. E aí a gente dá o tempo na suposição que a evolução ocorreu. Então, veja, a gente vai e acha
por exemplo, fósseis de anfíbios com registro ósseo. Aí a gente vira e a priori fala que isso aí é lá no Carbonífero. E aí a gente faz um monte de peixe. Aí a gente fala, isso aí é no Devoniano. Mas, na verdade, a evolução faz a gente atribuir a data àquele extrato. Aí, claro que os extratos são sequenciais porque a gente artificialmente pôs nessa ordem. Ah, mas veja, antes da origem das espécies fosse publicado, os geólogos não acreditavam em evolução. Né? Eles já eram todos criacionistas. Né? Eles eram todos, né? Porque antes da teoria da evolução, as pessoas eram criacionistas. Né? E os geólogos criacionistas que criaram a ordem dos fósseis. Eles que criaram. Eles usaram um princípio muito bom, que é o que está mais embaixo é mais antigo, e aí as rochas mais novas são depositadas em cima das rochas mais antigas. Então, o que está perto da superfície é recente, o que está lá no fundo é mais antigo. E aí a ordem dos fósseis foi atribuída a posteriori. Então, os criacionistas organizaram a coluna dos estratos e, posteriormente, os biólogos evolutivos perceberam que a organização ia de coisas simples para coisas complexas, né? Isso aí foi a posteriori, então, na verdade, foi o contrário, né? É, então, essa ordem temporal dos fósseis é uma característica de diferentes períodos, que foram nomeados pelos seus períodos geológicos. Desde então, a datação radiológica, radioativa, né, e outros métodos estabeleceram as datas absolutas dos estratos geológicos. Então, né, quem organizou a ordem dos fósseis foram geólogos criacionistas. E eles foram pelo princípio de que está embaixo é mais antigo, né? E, posteriormente, essa sequência foi confirmada com radioisótopos. Então, foi um teste de independência. Então, sorry. Mais um comentário completamente errado, né? Depois, 15. Os criacionistas dizem que estruturas vestigiais não são vestigiais, mas eles são funcionais. Então, de acordo com o pensamento criacionista, um criador inteligente deve ter tido uma função, ou né, um desenho dirigido, né, um desenho inteligente para cada elemento da sua criação. Então, todas as características de um organismo devem ser funcionais. Né? Então, por definição. Por essa razão, criacionistas veem adaptações como um apoio à sua posição. Porém, é, estruturas mal adaptativas, imperfeitas e não funcionais são esperadas se a evolução é verdadeira. Principalmente se uma mudança no ambiente do organismo, seu estilo de vida, é, foi, colocou uma mutação, uma adaptação, como sendo supérflua ou causando mal, né? Então, por exemplo, um bicho peludo está adaptado ao frio, por exemplo, na era do gelo. Mas o ambiente fica mais quente, essa adaptação deixou de ser vantajosa. Como a gente viu anteriormente, organismos têm muitas características que isso não são, né, são mal adaptadas, tanto no nível morfológico quanto molecular. Então, sim, as texturas vestigiais são vestigiais, porque a gente vê no registro fóssil que, por exemplo, brânquias. Nossos embriões têm brânquias, né? Eles não usam essas brânquias. Mas a gente segue os passos de desenvolvimento que os peixes seguem. Então, todos os vertebrados produzem brânquias ao mesmo tempo, porque são derivados de peixes, e posteriormente os terrestres que absorvem essas brânquias, né? Fora os anfíbios que respiram oxigênio da água, né? Quando eles são pequenos, né? Aí esse aqui é comprido, né? Meio detalhado, né? Os exemplos clássicos da evolução são todos falsos. Alguns criacionistas têm acusado que muitos dos estudos clássicos da evolução, e presentes em quase todos os livros textos, são falsos e que os biólogos evolutivos têm perpetuado de uma forma desonesta essas falsidades supostas, né? Por exemplo, é acusado que o Ernest Haeckel, no século XIX,
falsamente exagerou as similaridades entre os embriões de vertebrados, e que biólogos não têm nenhuma base para usar essas similaridades como evidência a favor da evolução. Um outro exemplo é o estudo do melanismo industrial na mariposa Bison betulária do Catwell, que é acusado de ter obtido evidência espúria por seleção natural por pássaros predatórios, eh, colocando, né, ah, mariposas num lugar não natural para elas, o tronco da árvore, enquanto que elas gostam de ficar nos galhos lá em cima. Vamos supor que esses estudos citados realmente estão errados. Primeiro, não segue que os autores dos livros textos e outros biólogos contemporâneos estão perpetuando uma falsidade desonestamente. Eles simplesmente não checaram e analisaram os estudos originais. Mas, ao invés disso, se prestaram de livros e outros fontes secundárias, né? A gente pode acusar eles de serem preguiçosos ou de não serem muito cuidadosos, mas nenhum autor de um livro texto pode testar cada um dos estudos aí profundamente. Em qualquer caso, não existe nenhuma razão de suspeitar a desonestidade intelectual, principalmente de cientistas, né? Pelo menos quando comparado com muita gente que tem por aí, né? Tanto na política quanto na religião, né? João de Deus e assim por diante, né? Segundo, se Haeckel ou Kettlewell são culpados, tal qual se foi atribuído a eles, é completamente irrelevante para a validade das ideias por eles defendidas. Biólogos evolutivos, não criacionistas, primeiro revelaram que Haeckel melhorou os desenhos de embriões. Mas os vários embriões de vertebrados realmente é, compartilham importantes similaridades. Por exemplo, a notocoda, as invaginações faríngeas, que muitas vezes são chamadas de espaços para as brânquias. E, realmente, são mais similares, no geral, do que animais nos seus estágios posteriores de desenvolvimento. E, além disso, similaridades extraordinárias, né? Tanto na morfologia superficial dos embriões e nos mecanismos de desenvolvimento subjacentes, são encontrados não só nos vertebrados e nos embriões de vertebrados, mas em muitos outros grupos de animais e plantas. De uma forma similar, a seleção natural e a evolução rápida têm sido demonstradas em tantas espécies que esses princípios estão bem estabilizados, mesmo se a história da borboleta malhada, bisomilitares, fosse completamente falsa. A evidência de Kettlebell, que os pássaros atacam diferencialmente as borboletas melânicas e as claras, era baseada em vários experimentos. E outros investigadores, não foi só aquele experimento, têm adicionado evidência desde então. Eles demonstraram que os fatores seletivos também afetam a evolução e o perda de melanismo nessas espécies. Então, o que o Kettlebell propôs foi, né, demonstrado por outros cientistas, né? Então, qualquer falha que teve em alguns dos estudos clássicos, eles não invalidam décadas e décadas de pesquisa subsequente por centenas de cientistas, né? Então, normalmente, é uma falsidade. Você pega um pequeno detalhe, o Haeckel desenha bem claro o que ele está observando, porque ele está fazendo uma caricatura, né? Não tá fotografando, ele está fazendo uma caricatura para ilustrar o que ele vê. Aí fala, ah, não, isso aí é falsidade, né? Mas lembre-se, né? O objetivo central do cientista é testar hipóteses para descobrir uma que prevê. O cientista busca a verdade. E ele sabe que que ele falar vai ser testado por outros cientistas.
Então, realmente você ter os dados é uma das coisas mais importantes, que central para a vida de todos os cientistas. Claro que os criacionistas que citam esses exemplos de supostas falhas e fraudes, sabe que a força do biologia evolutiva não está em cima desses estudos. Afinal, uma maioria do pessoal que trabalha com desenho inteligente aceita seleção natural e microevolução. Lembre-se, tem vários tipos de criacionistas. O pessoal do desenho inteligente aceita seleção natural, aceita microevolução, que eles chamam. Essas mudanças na cor da borboleta, então, são aceitáveis. Na verdade, esses ataques permitem aos seus leitores para começar a duvidar de toda a evolução e de todos os cientistas evolutivos e justificar sua falta de fé na evolução. Mas lembre-se que, mesmo que alguns cientistas podem ser estúpidos, e claro que alguns são, ou desonestos, que quase nenhum é, mas existe, né? O processo social da ciência descobre os erros e justifica nossa confiança na maioria do que a ciência defende. Por quê? Porque o jeito que a ciência é feita, e que você não importa quem você seja, o que importa são os fatos. E se um fato contradiz a sua teoria que você ama tanto, bye bye. Sua teoria foi falseada, né? Então, a ciência, ela tem um mecanismo de autocorreção que obriga os cientistas a usar o raciocínio exploratório, porque ele sabe que para convencer uma sala de cientistas é difícil. E ele vai ter que ter os dados muito bem analisados. E ele vai ter que usar o raciocínio exploratório para pensar nas possíveis objeções. Então, a ciência, pô, de todas as atividades humanas, é que é a melhor consegue se aproximar da verdade, né? Pena que o método científico não dá para usar para tudo, né? Mas o que dá para usar, funciona bem. E veja, cientistas evolutivos um, discordam entre si. Isso aí demonstra que Darwin estava errado. Mesmo evolucionistas proeminentes abandonaram a teoria de seleção natural. E todo estudo da evolução está de pernas para isso aí é completamente tolo, né? Porque discordância entre cientistas ocorre em todos os campos de pesquisa. Na verdade, é a gasolina do progresso científico. Eles estimulam pesquisa e são um sinal de vitalidade. Os criacionistas não compreendem ou misinterpretam, ou seja, interpretam de uma forma errada, os biólogos evolutivos, que têm argumentado que o registro fóssil mostra mudança pontuada, né, rápida, ao invés de mudança gradual, então, tipo Stephen Jay Gould, a Wilber, né, o Eldridge. E B, que muitas características das espécies talvez não sejam adaptações. E C, que evolução pode envolver mutações com efeitos grandes e não de pequenos efeitos. E D, a seleção natural não explica alguns dos grandes eventos e tendências na história da vida. Na verdade, nenhum dos biólogos evolutivos que tem essa posição negam a proposição central que características adaptativas evoluem pela ação da seleção natural em cima de mutações ao acaso. Todos esses debates surgem por terem opiniões diferentes na relativa frequência e importância dos fatores que influenciam a evolução. Grandes efeitos versus pequenos efeitos, né? Mutação, né? Deriva genética versus seleção natural, seleção individual versus seleção de espécies, adaptação versus restrição, e assim por diante, que a gente viu no capítulo 10 e um pouquinho no 11 e 12. Esses argumentos sobre a relativa importância dos diferentes processos não subtraem da força da evidência dos fatos históricos, do fato histórico da evolução. Isso é, descendência com modificação de ancestrais comuns.
Nesse ponto, não existe discordância entre os biólogos evolutivos. Mas isso aí é interessante, porque o Steven Jay Gould, ele é crítico do gradualismo filético, né? Que ele fala de que o pessoal da ciência moderna adotava, né? E aí, né, num julgamento, acho que no Alabama, ou o que que seja, os criacionistas chamaram ele, sem saber que, na verdade, ele é um grande admirador do Darwin, né? Ele critica a síntese moderna, né? E aí, quando ele foi chamado para depor, ele destruiu, pois eles chamaram uma testemunha, mas eles não estavam familiares nem com a evolução, nem com a real oposição do Stephen Jay Gould, né? E é isso mesmo, as ideias centrais são compartilhadas por todos os biólogos evolutivos, né? Então, quando ele foi chamado para depor contra a evolução, ele destruiu, bombardeou. Aí o juiz não foi obrigado a concordar com o Stephen Jay Gould que criacionismo não é ciência nem a pau, e que não existe nenhum problema na biologia evolutiva. Existe de como funciona. E claro, quanto mais debate tem numa coisa, mais pesquisa será feita, maior, mais rápido o avanço. Então, na verdade, isso aí, esse sinal de vitalidade é muito importante, né? Porque quanto mais debate tem, mais rápido avança uma área, né? Bom, aqui é outro argumento. Não existem intermediários fósseis entre macacos e seres humanos. Os australopitecos eram macacos e o Homo erectus era um ser humano. Então, existe um intervalo sem ponte entre os humanos e todos os outros animais nas suas habilidades cognitivas. Bom, é, esse ponto de vista, né, de um detalhe específico da história evolutiva, né, é bem restrito, né? Tá falando da evolução humana. Mas talvez esse aí é o assunto que os criacionistas mais se importam. Porque, claro, se você acredita na interpretação literal da Bíblia, a origem do homem tem que ser divina. E se o homem surgiu por um processo que opera em todos os outros animais, em plantas e bactérias, isso aí fere a ilusão tola que rege a imaginação do pessoal das inteligentes, né? Então, na verdade, é isso que eles mais se importam, né? A turma das inteligentes, principalmente os caçunistas, né? Mas esse comentário é falso de ponta a ponta, completamente. É, os hominíneos fósseis, e a gente tem um monte, mostram vários estágios da evolução da postura, dos pés, das mãos, dos dentes, da estrutura facial, do tamanho do cérebro e outras características. Então a gente tem um monte de informação. E a gente tem achado cada vez mais. Então são dezenas de fósseis, né? É, tanto o DNA funcional e não funcional dos seres humanos e dos macacos africanos são extremamente similares e claramente demonstram que eles têm um ancestral recente em comum. As habilidades mentais dos humanos são realmente desenvolvidas num grau muito maior do que os outros animais. Mas muitas das nossas propriedades mentais estão presentes, e pelo menos de forma rudimentar, em outros mamíferos, como o golfinho, que tem um cérebro grande, a baleia, o elefante, e principalmente os primatas, como o gorila, o chimpanzé, o orangotango. Mas se você tem um cachorro, você sabe que muitas das coisas que você pensa e sente são sentidas pelo seu cachorro, né? É você ver ele resolvendo um problema, né? Por exemplo, o meu cachorro aprendeu de que se ele dá um tapinha no pratinho dele, ele é de alumínio e faz um barulhão, né? A gente vem correndo para ver o que que é. Aí a gente põe comida para ele. Então, quando ele tá com fome, ele vai lá e começa a chutar pela casa o pratinho dele, né? Então, né, é muito interessante, né, que isso aí mostra a cognição e a capacidade de resolver problemas, né? Então, né, não, não. Mais um argumento furado que dói, né? É, aqui é um argumento baseado em justiça. Os criacionistas dizem que teorias alternativas, por exemplo, a criação supernatural e desinteligente, deveriam ser ensinadas por justiça.
Assim, os estudantes podem sozinhos fazer sua própria decisão. Se esse pensamento for seguido essa conclusão lógica, então os pesquisadores teriam que apresentar centenas, talvez milhares de mitos criacionistas em respeito a 7 bilhões de seres humanos no planeta. Então, a gente tem que mostrar o mito hindu, a gente tem que mostrar o mito budista, a gente tem que mostrar o mito dos maias, a gente tem que mostrar o mito dos Crenha-Coré no Pantanal e no Xingu, né? E aí, realmente, né, se você levar... A gente não sabe. A gente não sabe qual mito é o correto, né? Então, se você quer justiça e apresentar todos os mitos de origem, olha, não vou ensinar mais nada, né? Eh, e os isso aí ia fazer com que os professores deveriam, né, retratar explicações sobrenaturais de tudo na ciência geológica, na astronomia, na química e na física. Qualquer coisa que é explicada pelas ciências também tem uma causa sobrenatural. Os gregos, os né, o raia, né? Os gregos diziam que era Júpiter jogando raios para matar os infiéis. Os vikings diziam de que era o martelo, o Mjolnir, né? O martelo de Thor, saindo dos céus para matar trolls e gigantes, né? Então a gente vai ter que, quando a gente explicar o raio, a gente tem que explicar todos esses mitos. Porque tudo que é explicado pela ciência foi explicado anteriormente por povos primitivos, por mitos sobrenaturais. E isso aí ia implicar que a gente teria, quando um aluno que, né, isso aí a gente teria que ensinar aos alunos que para você investigar de uma forma correta, por exemplo, a queda de um avião, agências federais deveriam considerar a possibilidade de uma falha mecânica, uma bomba levada por terroristas, um míssil de impacto, né? E, além disso, intervenção sobrenatural, né? Então, será que foi o, né, o, o, o olho mágico, né, de que, né, causou a queda do avião, né? Então, mal olhada, né? Então, né, isso aí é absurdo. Isso aí é de uma tolice grotesca. Então, professores de ciência seriam esperados de ensinar, quer dizer, professores de ciência, é esperado de professores de ciência que eles ensinem o conteúdo da ciência contemporânea. Isso aí significa que hipóteses que têm muito apoio e as ideias que são, né, que norteiam a pesquisa de hoje em dia têm prioridade. E, na verdade, eles têm que ensinar o que os cientistas fazem. Muitos cientistas investigaram a literatura científica para procurar, né, pesquisa realizada por pesquisadores que usam desenho inteligente ou ciência criacionista. Não existe nenhum na literatura científica. Também não tem nenhuma evidência que cientistas criacionistas têm feito pesquisa científica que uma comunidade de cientistas não publicaram. Na verdade, você publica pelo seu mérito. Então, né, os cientistas criacionistas, o pessoal das inteligências, simplesmente não publica nada. E por quê? Porque é impossível. Se você parte de causas naturais, você pode publicar, né? Porque você está fazendo ciência. Mas se você parte de causas sobrenaturais, é impossível você realizar testes científicos. Então, não tem nenhum artigo para relatar. E não é, né? Os cientistas não se importam com mérito. Se você falsifica as hipóteses deles, acabou, você é um herói. Porque você conseguiu falsificar as hipóteses. E falsificação é o objetivo de todo cientista, né?
Então, claro, como não dá para testar hipóteses usando um sobrenatural, não existe pesquisa científica nesse assunto. Isso aí significa que esse assunto deve ser ensinado em outras áreas. Na aula de religião, né, na aula de filosofia, na aula de história, de assuntos contemporâneos. Nunca dentro da sala de ciência. Dentro da sala de ciência a gente se ensina ciência. Bom, esses aí são os 19 pontos que ele levanta, né? É, agora, como e se a gente deve ou não convencer as pessoas a aceitar a evolução, não é o objetivo primário do nosso curso, né, de genética evolutiva e nem do livro do Ridley, né? Que, na verdade, a gente está retratando o conteúdo da genética evolutiva e da ciência evolutiva. Então, não é o objetivo do livro, né? Tem alguns livros, por exemplo, Defendendo a Evolução, uma guia para o debate criação e evolução, é, e essa controvérsia, de 2001, né? Tem outros livros mais recentes, né? O Máximo Triguieri escreveu um livro muito bom, né? E para muitas pessoas, a fé religiosa leva precedência, né? Vai na frente da evidência científica. Especialmente para pessoas que acreditam que o seu destino para toda a eternidade depende deles ferrenhamente se agarrarem na fé. Os pontos que a gente fez nesse capítulo nunca vai convencer ninguém, pelo menos essas pessoas. Apresentando a natureza da ciência e a evidência para a evolução, vai, porém, ter um impacto em pessoas que realmente estão curiosas sobre a verdade. Mas a maneira que ela é apresentada é importante. Nesse contexto, qualquer pessoa que está considerando participar de um debate público sobre evolução como criacionista deveria primeiro ficar familiar com os argumentos criacionistas e suas estratégias, especialmente do desenho inteligente, que tem agressivamente se vendido como ciência, mesmo que a gente viu que nunca, não é. Aí tem dois autores, Barbara Forrest e Paul Gross, eles enfatizam no livro O Cavalo de Troia do Criacionismo. A cunha do desenho inteligente, esse movimento, então, não só quer estabelecer desenho inteligente junto com a teoria evolutiva na sala de aula, mas substituir a metodologia científica naturalista, né? Ou seja, baseado em evidências e excluindo casos sobrenaturais, uma versão religiosa da ciência. Isso aí pode trazer uma idade média terrível, né? Porque a ciência não funciona com causas sobrenaturais, né? Então, aqui a gente está falando, por que estudar a evolução? Isso aí a gente está trocando de assuntos, então acho que eu vou fazer uma pausa e aí depois eu continuo no bloco 3. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu parar. Tem uma gravação. Então, tem mais aí para vocês. E a gente continua no bloco 3.